Querido irmão, querida irmã, para este sábado, 25 de março, dia que celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada a estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a data de 25 de março corresponde à de 25 de dezembro, da qual se distancia exatamente 9 meses, tempo da gestação de Maria. A Anunciação é uma verdadeira festa da encarnação do Verbo. Deus escolheu Maria para cooperar ativamente no mistério da redenção humana e anunciou-lhe pelo anjo a sua vontade. Por sua virgindade, sua fé e sua disponibilidade interior, Maria correspondia perfeitamente aos requisitos divinos. Nesse dia, Maria fica sabendo que encontrou graça junto de Deus e que vai conceber um filho. Ele será o Santo, o Filho do Altíssimo. Pelo anúncio do anjo, ela acolheu no coração e no corpo o Verbo de Deus e trouxe a vida ao mundo. Lumen-Gentium 53. Realiza-se desse modo a profecia de Isaías. Deus se torna o Emanuel, o Deus conosco. Querido irmão, querida irmã, 9 meses antes do Natal, a igreja celebra o anúncio do anjo Gabriel. Maria será a mãe do Salvador. São dois anúncios sobre Maria, a mãe de Jesus, e sobre sua prima Isabel, a mãe de João Batista, o precursor. Deus age de forma surpreendente, tornando possível o que se apresentava aos olhos humanos como impossível. O sim de Maria continua ecoando na missão de todos aqueles que abrem o coração para acolher a vontade de Deus. Mesmo não compreendendo detalhadamente, Maria não se opõe nem dimensiona as consequências. Um coração repleto de fé e de esperança não se preocupa com detalhes, mas com o essencial que é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que assumiu a condição humana para nos salvar.
Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, viver a vontade de Deus é tornar o impossível possível. E encerrando este momento, reze assim comigo. Ó Jesus, Filho do Altíssimo, para vires ao mundo, Deus escolheu e preparou para ti uma digna mãe, cujo nome é Maria. Após compreender o plano divino de salvação da humanidade, ela, consciente e livre, respondeu ao anjo: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim como você me disse. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta solenidade da Anunciação do Senhor, nesse dia 25 de março, nesse sábado, você poderá acompanhar os textos, Isaías capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 14, o capítulo 8, versículo 10, também a segunda leitura de Hebreus 10, 4 a 10, o texto de Lucas 1, 26 a 38, rezar o salmo responsorial, Salmo 39. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías e a continuação desta reflexão aplicada à vida. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, daqui a exatamente 9 meses celebraremos o Natal do Senhor. A data de 25 de março marca a concepção virginal de Maria, o dia em que ela disse sim a Deus e à humanidade, concebendo no seu ventre aquele que seria um sinal para o mundo. Um sinal vindo das profundezas da terra e das alturas dos céus, como profetiza Isaías na primeira leitura de hoje. Foi o próprio Deus que nos deu esse sinal. Uma virgem concebeu e deu à luz um filho, que recebeu o nome de Emanuel, numa das confirmações mais contundentes de que Deus está conosco. Com todos esses significados simbólicos, a solenidade de hoje nos coloca diante do mistério pascal contido na encarnação de Deus, na pessoa de Jesus, tendo como receptáculo o seio virginal de Maria. Maria se dispõe a fazer a vontade de Deus. Assim ela concebeu aquele que veio para fazer a vontade do Pai, como afirma a carta aos Hebreus, na segunda leitura de hoje. Jesus entra no mundo por meio de Maria para nos redimir do pecado e abolir todas as formas de sacrifícios até então existentes. Ele se sacrifica ao Pai por nós, fazendo a sua vontade, para que nós também, a exemplo de Maria, e sobretudo, tendo-o como exemplo, nos coloquemos diante de Deus, para que sua vontade se faça na nossa vida. É isso que afirmamos quando rezamos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Porém, nem sempre nos damos conta disso, porque muitas vezes é a nossa vontade que se sobressai. Deixar que seja feita a vontade de Deus é seguir o exemplo de Maria, como vemos no Evangelho de hoje. Maria, prometida em casamento a José, o descendente de Davi,
recebe a visita do anjo Gabriel. O primeiro anúncio do anjo é o da alegria. Ele pede que Maria se alegre. O motivo da alegria é o fato de Deus estar com ela. Não existe maior motivo de alegria do que saber que Deus está conosco. Quem tem essa certeza na sua vida não tem motivos para se entristecer ou se amedrontar. Um anúncio tão bom como esse deixa Maria um tanto quanto perturbada e confusa, a se questionar qual seria o significado dessa saudação. Todos os sinais que Deus coloca na nossa vida não são por acaso, têm um significado. Sabendo disso, ela questiona e naturalmente se assusta. Ela se acha pequena demais para merecer a visita do enviado de Deus. O anjo, porém, trata logo de tranquilizá-la, pedindo que não tenha medo. Às vezes, Deus nos coloca diante de situações que, por mais maravilhosas que sejam, nos assustam. Com Maria não foi diferente. Ela se assustou com essa presença divina, pois pressentia que algo grandioso estava para acontecer. O anjo fez então outro anúncio. Ela encontrou graça diante de Deus. Eis a graça encontrada. Ela foi a escolhida dentre tantas mulheres para ser a mãe do Filho de Deus, a quem colocaria o nome de Jesus. Esse grandioso anúncio vem seguido de outros anúncios igualmente esplêndidos. Esse filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Com poucas palavras, o anjo descreve a grandeza da missão confiada a ela. Tudo isso seria assustador se não fosse o primeiro anúncio. Deus está contigo. Mesmo assim, Maria questiona o anjo e quer saber como tudo isso iria acontecer, já que ela não conhecia homem algum. Ou seja, ou ela nunca tinha tido contato íntimo com nenhum homem. Mais uma vez, o anjo trata de tranquilizá-la, explicando como tudo isso acontece e queria acontecer. Citou o exemplo da prima Isabel, que na velhice esperava um filho pela graça de Deus. Ou seja, por mais impossível que a proposta parecesse, para Deus era possível, porque para Deus nada é impossível. Depois dessa explicação, Maria, com toda a humildade, se coloca diante de Deus e diz o seu sim. Ela se coloca como serva e deixa que Deus faça nela a sua vontade. É uma entrega total, sem restrições ou limites. Tudo que esta solenidade nos traz é para nos ensinar que precisamos deixar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Foi pelo sim de Maria que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É pelo nosso sim que Deus continuará habitando entre nós e nos dando vida plena. Que saibamos receber com humildade e fé os anúncios que Deus continua fazendo em nossa vida e que possamos, como sugere o salmo de hoje, dizer a Deus: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ou então, como Maria, dizer: Eis aqui a serva, foi o servo ou o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E encerrando este momento, reze assim comigo. Ó Deus, quisestes que vosso Filho se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.